mais uma válvula aqui. Essa aqui é uma válvula bem diferentona, chama esfera segmentada. O que é isso? É uma válvula esfera, vocês vão ver um desenhozinho dela aí. É uma esfera, né? Ela é igualzinha a esfera lá, né? Você tem aqui aquele processo que você faz assim, ela abre assim, tudo certo. Só que em vez de ser um buraco assim, retinho, ela tem um rasgo na lateral, que normalmente em V, ou parecido com V, que quando ela vai abrindo, né? Quando ela vai abrindo, esse rasgo tem um buraquinho que começa o fluido a passar primeiro. Então ela consegue dar uma controladinha. Eles segmentam a esfera de forma a fazer com que ela seja viável ela controlar. Em vez de ela ser completamente maciça a esfera, ela tem um rasgo na lateral que quando ela vai abrindo, ela dá uma passagenzinha controlada para você saber, para você conseguir controlar um pouquinho a vazão e melhorar um pouquinho a curva de controle. Então, uma válvula esfera segmentada tem esse visual, né? Esse visual e essa ideia de engenharia, né? E quais são os pontos positivos dela? Realmente pressões, ela consegue atingir pressões, porque é uma válvula, além de tudo, ela pode ser segmentada, mas é uma válvula esfera. Então ela tem as características de uma válvula esfera também, né? Ela é robusta, é uma boa válvula, né? Ela tem durabilidade, dependendo do fornecedor, claro, você pode arranjar a válvula porcaria, estou falando de uma coisa, né, feita direito, né? Tem vários diâmetros também, apesar de que válvula de controle nunca é muito interessante ter um diâmetro muito grande. A gente sempre quer um diâmetro menor porque você tem mais controle. Normalmente você quer um diâmetro menor, não precisa ser muito grande, né? Sólidos, essa aqui é a grande vantagem dessa esfera segmentada. Ela aceita um pouquinho de sólido. Não estou falando muito, cada fornecedor vai falar 5%, 10%, 20%, não sei. Cada fornecedor vai falar quanto que vai poder de sólido, dependendo do sólido e tudo mais. Mas ela aguenta um pouquinho. Então, por exemplo, você tem uma válvula Globo. A Globo não gosta de sólido de jeito nenhum, porque atrapalha na sede, come a válvula toda, é um terror. Essa daqui, se tiver um pouquinho, ela consegue administrar. Então, quando você tem uma água suja, por exemplo, talvez essa aqui seja a única. A Globo não funciona e ela atende. Tá vendo então, como é que é essa seleção? Como é que é interessante? E também ela pode servir como válvula de bloqueio também. Não que a Globo também não sirva, ela serve também. Mas como ela é uma válvula esfera, ela tem uma robustez para isso. Talvez, não necessariamente, ela pode ser de bloqueio também. Não é incomum você colocar uma válvula de controle e uma válvula de bloqueio na frente, tanto até para manutenção, mas também para ter garantia de que vai ter o bloqueio. Então não é muito comum não, mas no desespero, talvez uma válvula possa ser usada, né? Uma potencial vantagem. O negativo dela é que a curva dela não é lá das melhores do mundo. Não é péssima, não é péssima. Não é assim, não é uma curva impraticável, mas não é uma curva igual uma Globo lá que é quase que retinha, né? Quase que proporcional. Ela tem uma barrigazinha, então tem uns pontos lá que dependendo do tamanho, dependendo da vazão, dependendo da pressão, vai operar muito legal. Então tem essa limitação de curva, mas não que faça com que ela seja inviável. Algumas operações dela são inviáveis ou instáveis, então tem esse problema. Ela é pesada e grande, né? E também eu nunca vi, mas pode ser que funcione, porque a válvula esfera pode ser para gás, mas eu nunca vi ela para controle de gás, porque controle de gás faz muito mais sentido a válvula Globo, porque geralmente gás é limpo, né? Então faz muito mais sentido a válvula Globo. Eu nunca vi, pode ser que ela funcione, mas eu nunca vi, né? Eu provavelmente não escolheria uma válvula esfera segmentada para poder controlar gás, justamente por conta da curva e justamente porque a Globo é melhor. Mas, enfim, e o preço das duas não é tão diferente assim. Então, talvez essa aqui seja até um pouco mais cara. Então, não faz muito sentido, né? Mas pode ser que exista. Então, assim, é uma válvula muito interessante, que principalmente para uma água suja, uma captação de água de rio, ou então um esgoto sanitário, enfim, uma região, ou então um efluente, alguma coisa assim, essa talvez seja uma boa opção, né? Mais uma. Então vamos lá, pessoal, mais uma válvula aqui, olha só, que é a borbolétrica excêntrica. O que é excêntrica? Eu vou colocar um vídeo aí porque é muito difícil explicar o que é uma excentricidade nas válvulas borboleta, mas eu vou tentar explicar aqui com o vídeo, vocês vão tentando entender aí. É o seguinte, a válvula borboleta é aquela que a gente já viu, que vai abrir assim, né? Você tem aqui o negócio, ela vai fazendo isso, tá? Ela tem um eixo, né? E a borboleta fica centralizada no eixo, então ela roda em direção ao eixo. Quando você faz uma excentricidade, por exemplo, o eixo está aqui no central na válvula, né? Quando eu faço a primeira excentricidade, por exemplo, eu coloco o eixo aqui, ela abre assim, ó, tá vendo?
Agora, a segunda excentricidade eu ponho ela um pouquinho para frente, por exemplo, aí ela faz assim, entende? Então, e a terceira, eu acho que é uma inclinação, cada válvula é de um jeito, eles fazem uma inclinação para cá, inclinação para cá, enfim, depende do projeto da válvula. Ou seja, biexcêntrica, quase sempre, eu acho que todas que eu já vi era assim, ela puxa um pouquinho para cá e puxa um pouquinho para cá, então ela abre assim, né? Isso, aí você fala assim, Sasha, mas para que essa excentricidade? Que tem esquisito, por que não faz desse jeito? É mais simples, né? Realmente, muito mais simples, muito mais fácil. Só que essas excentricidades facilitam tanto no bloqueio da válvula, para ela ficar mais estanque, quanto também no controle, porque aí cavita menos. Então tem toda uma engenharia em função disso para você fazer essa excentricidade de uma maneira que ela fique melhor em todos os aspectos, principalmente controle. Então, controle, por exemplo, sem excentricidades eu nunca vi, porque cavita demais. Essa excentricidade ajuda muito na cavitação, então é muito importante que ela tenha pelo menos uma excentricidade ou até mesmo duas. 3 não precisa tanto, porque 3 excentricidades realmente é para casos muito específicos. Pode ser necessário, mas para casos muito específicos, tá? Então, pontos positivos desse tipo de válvula de controle. Pode ser lug wafer, se você não sabe o que é lug wafer, dá uma olhada na válvula de bloqueio, na aula de válvula de bloqueio, dá uma olhada aí, vocês vão entender o que é. Mas lug wafer, uma vantagem, pode ser lug wafer, não é grandes vantagens não, porque uma válvula lug é mais trabalhoso do que qualquer coisa, mas elas são mais baratas, então é uma possibilidade para se considerar. Diâmetros, vários diâmetros, apesar de que a gente sabe que controle com diâmetros menores são bem aceitáveis. Ela é compacta, em relação às outras válvulas, ela tem um espaço bem menorzinho, então dependendo se você tiver pouco espaço, talvez ela seja a única válvula que você consiga colocar. E as outras são bem maiores para o mesmo diâmetro, então é uma válvula compacta, então ela consegue caber em lugares mais facilmente. Bloqueio, então além disso ela pode ser de bloqueio também, não é indicado, porque esse tipo de válvula geralmente é mais cara, a válvula de controle é mais cara. Mas se você não quiser colocar uma válvula em série, pode ser ela a própria válvula de controle ser a de bloqueio também, né? Normalmente se usa uma válvula em série, mas como ela tem essa possibilidade, ela tem estanqueidade para isso, pode ser uma possibilidade considerá-la como bloqueio, caso seja o caso. Ponto negativo, curva. Ela tem uma curva bem barrigada, não é igual porcentagem, não é proporcional. Então ela tem regiões de operação estável, porque muito ascendente. Dá para você projetar uma válvula de uma maneira que você não pegue essa região, mas ela não dá para você fazer o que você quiser com ela não. Tem regiões que realmente é uma curva, não é perfeita não, tá? Mas é boa, tá? Não estou falando que não dá para fazer não, dá, mas não é tão boa quanto uma Globo, que é uma beleza. Globo é um sucesso, né? E sólidos, ela não gosta de sólido. Válvula borboleta e válvula Globo não gosta de sólido. Quem aceita um pouquinho é a esfera segmentada, mas pouquinho também. Agora, aqui fica lá preso dentro dela, quando vai fechar, não dá certo. Sólido não dá certo. Tem alguns fornecedores que falam que não aceitam uma coisa, mas até hoje operação com sólido, com válvula borboleta, não é um negócio muito feliz, tá? E durabilidade, eu coloquei durabilidade, não é que ela não seja durável, ela é durável, mas quando você compara com uma robustez de uma esfera segmentada e de uma Globo, poxa, essa aqui é até maldade, porque ela tem algumas partes que precisam de certa manutenção, uma operação um pouco mais chatinha, mas ela é uma válvula durável. Só que quando comparada com aquele tamanho, com as válvulas daquele nível de robustez, ela talvez deixe a desejar. Claro, depende muito de como você opera, depende muito da sua operação, depende muito de muitas coisas. Mas comparativamente, se você fizer o comparativo, provavelmente ela vai ser menos durável, vai dar mais manutenção, etc. Então é uma válvula muito interessante para se considerar. Então aqui a gente viu as principais válvulas de controle. Com essas 5 que a gente falou aqui, provavelmente nós estamos falando aí de 80%, 90% das válvulas de controle que você vai ver por aí. Claro, tem muito mais? Com certeza, você vai achar muita coisa diferente aí, mas a base está aqui. A base está aqui. Como eu falei, pode mudar de um lado para o outro, pode ter um item aqui que muda, claro. Tecnologia vai mudar, claro. Tecnologia, às vezes, você faz uma válvula com sólido, pode trabalhar com sólido eternamente. Vai saber, a gente não sabe, né? Mas, a princípio, no geral, para você ter uma ideia, é isso, né? Então, continue estudando aí, pessoal.
vai dar uma olhada em outros tipos de válvula de controle, como é que opera, mais vídeo, tem muita coisa legal na internet, muita coisa legal. Até coloquei uns links aí pra gente ver, pra vocês verem aí logo aqui embaixo, tá bom? Aquele abraço, tchau!